Salve, meu querido torcedor do Verdão, tudo certo? Está começando mais um Palmeiras em Campo aqui na plataforma do YouTube. Muita movimentação, situação de Abel Ferreira, mercado da bola fervendo aqui no Allianz Parque. Então já te inscreve, dá aquele like, comenta aí de onde você acompanha o Palmeiras em Campo, por onde você torce aí pelo Verdão, e vem com nós porque a resenha de hoje já tá começando e o papo é sério, beleza? Bom, pessoal, vamos conversar então um pouco, sobre Abel Ferreira, que é considerado por muitos o maior técnico da história do Palmeiras. Eu não divirjo dessa opinião, acho que ele está ali no mesmo patamar de outros técnicos muito campeões pelo Palmeiras, como o Felipão, por exemplo. Mas, não vive mais aquele momento de estar 100% abraçado com a torcida, 100% abraçado com o elenco. Abel tá, assim, numa situação, digamos assim, na berlinda, pois foi eliminado na Copa do Brasil, vai ter que se provar agora na Libertadores, mas vem de vitória no Campeonato Brasileiro, o que dá um alívio pro treinador. Depois da eliminação pro Corinthians, e das vaias do Allianz, ele virou alvo de críticas aqui dentro do Palmeiras por parte da torcida, tá? No meio disso tudo, uma bomba nos bastidores coloca, a situação Abel Ferreira ainda mais em xeque, tá? O Verdão abriu mão de 10 milhões para encerrar um processo contra o treinador, ou seja, lembra aquela vez que o Abel tinha assinado um pré-acordo com o Al-Sadd do Qatar, mas aí, enfim, a diretoria fez uma loucura, ficou com o Abel e aí teve, que pagar uma multa de 10 milhões, junto à FIFA, porque o clube catarí acionou a FIFA e isso saiu do bolso do Palmeiras e não do treinador, tá, cara? Tá, foi uma decisão da diretoria que queria manter o treinador, mas vamos lembrar, 24 a gente não ganhou nada, De repente, ganhamos o Paulista, ok? Título importante, porque o Campeonato Paulista é o mais disputado do Brasil, dos estaduais, ok? Mas ficamos por aí, Então o Palmeiras teve esse lance com o Abel Ferreira e isso veio à tona agora de novo, Porque o Al-Sadd comprou 25% do atacante Giovani e devia ao Verdão 10 milhões pelas metas atingidas, ou seja, houve essa troca, o Palmeiras abriu mão desse valor em troca de encerrar, esse processo contra o Abel Ferreira, 10 milhões de reais que o Verdão, teve que desembolsar devido a toda essa polêmica do Abel ter assinado um pré-acordo que ia sair do Palmeiras, enfim, ficou. E cara, a verdade é que o momento do Abel não é bom. Eu acho ele um ótimo treinador, o melhor treinador do Brasil. Não vejo o Palmeiras sem o Abel Ferreira, mas eu também acredito que se o Abel sair, o Palmeiras não vai buscar um Celso Roth, um Wagner Mancini, um Roger Machado, por exemplo. Eu acho que vai se buscar um outro treinador português, um treinador de ponta, um cara que esteja, apto a pegar esse time do Palmeiras e elevar, Porque hoje o Palmeiras é a maior vitrine do futebol nacional, na minha opinião, é o maior campeão dos últimos anos, é o maior clube do Brasil e da América e tem um poder de investimento, gigantesco, tanto que a gente paga 3 milhões, lá vai pedrada pro Abel e sua comissão, tá? Então acho que o torcedor tem que ficar calmo. Eu acho que o Abel só sai final do ano e se for da vontade dele, tá? Eu acho que a diretoria tem convicção no Abel Ferreira pra próxima temporada, tá? Mas, uma situação ruim, uma briga judicial e 10 milhões saindo dos cofres do Palmeiras por um equívoco, digamos assim, do Abel Ferreira. Quero a tua opinião sobre isso aqui nos comentários, porque agora nós vamos falar de mercado da bola, movimentações do Palmeiras em contratações, tá? O Palmeiras tá assim, fechando a contratação do Carlos Miguel, goleiro de 2 metros e 5 centímetros de altura, ou seja, um goleiro de estatura alta, ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest. Segundo o Vene Casagrande, a negociação já está selada e vai girar na casa dos 4 milhões de euros, o que dá mais ou menos 25 milhões de reais para trazer o arqueiro, tá? Este que vai ser, eu acho que a maior contratação ou uma das maiores contratações de goleiro a nível nacional, tá? Temos, por outro lado, o Everton, que é ídolo e titular absoluto desde 2018, multicampeão pelo Palmeiras e custou só 2 milhões na época, Agora o Verdão paga 13 vezes mais para trazer um concorrente para a posição, um goleiro que a gente não sabe se vai chegar de fato para ser titular do Palmeiras, tá? Porque para desbancar o Everton não é assim, o Everton é um goleiro experiente, multicampeão,
está errando em alguns jogos cruciais, verdade, mas é um time como um todo está com uma certa falta de confiança, tá? Então, o Carlos Miguel vai ter que mostrar serviço, é um goleiro que ainda não tem tanta experiência, ok? Jogou, né, no Nottingham Forest, poucas partidas, é verdade, mas vai ter que se provar agora pra torcida e pro técnico, tá? Que ele pode ser um goleiro titular, mas a tendência é que mesmo com este alto valor de investimento, ele não chegue pra ser propriamente um goleiro titular, tá? Ele chegue para ser reserva, pelo menos por um momento, do Everton, e o Everton vai passando o bastão, né, aos poucos pro próximo goleiro, tá? Internamente, né, é que o Carlos Miguel tem potencial para assumir a titularidade num futuro, como eu vim dizendo, tá? Mas a missão não vai ser nada fácil. Eu quero a tua opinião. Achou uma boa contratação do Palmeiras? Acho que é um reforço, né, nível titular, ou acho que ele vai ter que sim, de fato, buscar espaço? Comenta aí pra nós, porque a tua opinião é a que importa aqui no Palmeiras em Campo, tá? Bom, se temos pressão após a eliminação, temos goleiro podendo chegar, o Palmeiras venceu, né, o Ceará no Campeonato Brasileiro. Não foi fácil, saímos atrás, mas, né, conseguimos levar os 3 pontos para casa após uma vitória. Mesmo assim, a diretoria segue ativa no mercado e entende que a gente precisa de reforços pontuais, reforços que possam, né, dar uma resposta pro Abel Ferreira e pro clube e também pra torcida. Julio Enciso, atacante do Brighton, é um dos principais alvos da janela, né? Mas o Palmeiras também tem seus jogadores na miras de outros clubes, como o Richard Rios, que já deixou o elenco, né? E agora podemos ter mais uma saída do Palmeiras, tá? O atacante Flaco Lopes tem sondagens do Monterrey do México, que procura um centroavante para ser o seu homem-gol, e entende que Flaco Lopes, que não é mais um titular absoluto do Palmeiras, né, que já mostrou bastante regularidade, embora seja o artilheiro da última temporada, é um jogador que, vamos ser sinceros, pessoal, nunca foi um matador, nunca foi um jogador com uma regularidade, né, muito boa. Boas partidas, gols em partidas e bastante tempo sem marcar gols, tá? Mas ele está, sim, na mira do Monterrey do México, que já faz sondagens pelo jogador. Internamente, o Palmeiras não quer vender o argentino, que mesmo perdendo espaço com a chegada do Vitor Roque, segue importante no elenco. E o recado é claro, só vai sair se for, né, uma proposta irrecusável. O Verdão pagou bastante pelo Flaco na época, né? Até foi um valor que demorou para ser divulgado, assim, mas é um valor bem alto que o Palmeiras pagou pelo Flaco. Então o Palmeiras quer, né, se for para sair, tem que ser uma proposta que realmente compense sua saída e que o Verdão recupere, se não todo, parte desse investimento, né, feito pelo jogador, né? Bom, pessoal, a minha opinião é que, assim, é a mesma do Palmeiras. Se for uma proposta irrecusável, tem que vender, tá? Eu não sou o maior fã do Flaco, eu sei que vai ter torcedor aqui dizendo que o Flaco é importante, que o Flaco é o centroavante do Palmeiras, até porque o Vitor Roque também não é um jogador tão regular ainda, mas eu acho que vem subindo o nível, mas eu acho que nenhum dos dois é o camisa 9 que o Verdão precisa, tá? Eu acho que o Verdão ainda não encontrou esse centroavante, esse homem-gol, esse cara matador, tá? Então, se a proposta for boa, a minha opinião é que pode sim vender, tá? Mas eu quero a tua opinião aqui nos comentários, porque vamos falar de uma notícia que surgiu como uma bomba aí no mercado, que é o retorno do Roger Guedes ao Brasil, tá? Internamente, né, o nome de Roger Guedes agrada e ele saiu, né, na mídia dos últimos dias. O Grêmio, que vem tentando a sua contratação, está negociando fortemente lá com o clube do Catar, né, o Al Rayyan, que é dono do passe do jogador, e ofereceu 10 milhões de euros pelo jogador, né, cara? E o clube catarí, que é o que tudo indica, aceitou. É um desejo do Roger Guedes defender o Grêmio, mas internamente o Palmeiras entende que Roger Guedes pode ser a solução do ataque do Palmeiras, um jogador que desde 21 tem uma regularidade de número de gols muito alta, tá? Então o Palmeiras poderia estar atravessando essa negociação, né, junto ao Grêmio, tá? Poderia dar aquele chapéu no Grêmio, já que 10 milhões pro Palmeiras, né, 10 milhões de euros, não é um valor tão alto assim. O Palmeiras está acostumado a desembolsar fortunas, né, pelos jogadores, e a torcida aprova. Até em redes sociais já tem manifestos fortes, né, que o Palmeiras investe em Sousa, por exemplo, jogadores assim, mas que deveria pegar esse dinheiro e investir, por exemplo, no Roger Guedes, tá? E é o que o Grêmio tá fazendo. O Grêmio é que está mais perto da contratação, mas o interesse do Palmeiras pode balançar
o jogador. Vamos lembrar um pouquinho, né, da trajetória do Roger Guedes aqui no Palmeiras, né? Ele que fez 12 gols em 85 partidas pelo clube. E à época foi uma grande venda do Palmeiras, 43 milhões de reais ao futebol chinês, que era uma das potências, né, naquele momento, né? Era tipo o Qatar é hoje, era o futebol chinês na época, tá? Aí depois ele voltou pro Corinthians e foi história, né, cara? Fez muito gols aqui no Corinthians e, cara, foi lá pro Qatar de novo e continua empilhando gols. Então a torcida segue dividida, né? Tem quem gosta do retorno e tem quem lembre, né, o jogador de uma forma não tão boa aqui pelo Palmeiras. Na minha opinião, Roger Guedes é titular absoluto do Palmeiras, sem sombra de dúvidas. É um jogador que chega e faz a diferença dentro da equipe alviverde, sem sombra de dúvidas. Mas eu quero a tua opinião. Gosta do Roger Guedes? Não gosta? Acha que vale o investimento? Vamos lembrando, né, que isso é mais especulação. Quem está mais próximo com negociações avançadas é o Grêmio, mas sim há um interesse interno do Palmeiras, tá? Por hoje foi só, obrigado por nos acompanhar, nos vemos no próximo vídeo com mais informações a qualquer momento do Palmeiras, tá? Valeu e falou!